E aí pessoal, tudo bom com vocês? Não. Você conhece ou já ouviu falar da Momo? A Momo está sendo amplamente divulgada, seja através de sites de revistas ou por meio de reportagens de TV. Todas as notícias falando que o fenômeno Momo estaria de uma forma cruel e sádica, incentivando as crianças a se matarem, através de orientações inseridas em vídeos inocentes acessados através do aplicativo YouTube Kids, que por sinal eu nem sabia que existia esse aplicativo. O YouTube Kids é destinado a crianças com menos de 13 anos. É mesmo, é? Entretanto, será que isso realmente é verdade? Não sei. Será que tais vídeos macabros foram realmente inseridos maliciosamente em vídeos infantis? Vamos investigar isso no Verdade Revelada de hoje, então roda o vídeo! O que é a Momo? Se vocês não fazem ideia do que é a Momo, fiquem tranquilos, pois nós vamos explicar rapidamente o que é a Momo. É mesmo, é? A Momo surgiu no início de julho de 2018 através de vídeos publicados por adolescentes no YouTube, que tentavam interagir com alguém chamado Momo. A mesma situação ocorreu no Facebook, através de postagens que incentivavam os usuários a entrar em contato, por meio de números do WhatsApp com essa tal de Momo. Porém, muitas dessas postagens tinham caráter de corrente, ou seja, pediam para que as pessoas compartilhassem o conteúdo, caso contrário iriam morrer. Bem aí pra mim já morreu, né? Quando fala em corrente eu já não acredito mais. Quando vem com esse papinho vir pra mais pessoas e tal, já acabou, já deu, já perde credibilidade. É difícil apontar quem foi que começou com toda essa história, visto que o fenômeno Momo pode ter começado em um grupo privado do Facebook ou em um grupo do WhatsApp. Curiosamente, ao entrar em contato com a Momo, muitas vezes ela sequer respondia as mensagens, e em outras ocasiões ela respondia com mensagens genéricas, ou ameaças aleatórias, ou enviando imagens de conteúdo de violência gráfica. Já em outros casos, os usuários alegam que a Momo tinha a capacidade de saber seu nome, endereço e demais dados pessoais. Nesses casos, não é difícil desvendar esse mistério, já que nos dias de hoje você pode vincular seu número na conta do Facebook. Então basta colocar o número da pessoa em um site de pesquisa como o Google e vai aparecer os dados da pessoa, ou até mesmo o perfil do Facebook da pessoa, caso o número seja vinculado. As histórias da Momo foram crescendo de acordo com o tempo, e houve até quem sugerisse que a Momo fosse um projeto japonês visando o roubo de informações de terceiros. Porém, nunca apontaram uma única prova que sustentasse tal alegação. Podemos dizer que com certa tranquilidade que as interações entre a Momo e seus interlocutores não envolviam nada de paranormal ou extraordinário. Se vocês quiserem saber maiores informações, recomendo fortemente que assistam o vídeo do canal Fábrica de Noobs no YouTube, chamado Desmitificando Momo, o perfil amaldiçoado do WhatsApp. A origem da imagem da Momo. A imagem sinistra associada a Momo era somente uma escultura de 1 metro de altura, originalmente criada em 2016. Ela foi apresentada em uma galeria de arte em Tóquio, chamada de Vanilla Gallery, no distrito de Ginza, ou Ginza, não sei, me corrijam, em uma exposição sobre fantasmas e espectros. A inspiração veio de uma lenda japonesa em que uma mulher morre no parto e retorna para assombrar os vivos, ou algo assim. Pra lá, Satanás. A escultura foi chamada de Mother Bird, ou Mãe Pássaro, em uma tradução livre para o português. A imagem consiste de uma cabeça com traços humanos apoiadas em pés de pássaro. O material usado na criação foi apenas borracha e óleos naturais. Com o tempo, a escultura foi se deteriorando. Por outro lado, naquela mesma época, também começaram a viralizar os vídeos que mostravam a Momo como se estivesse viva. Porém, esse mistério é fácil de resolver, pois esses vídeos são falsos. Já que são produtos de manipulação digital através de aplicativos de celular, como o Snapchat. Recentemente, o artista responsável pela escultura, chamado de Keisuke Aizu, eu acho que esse é o nome dele, desculpa aí se eu errei, afirmou que a escultura foi jogada no lixo poucos dias antes dela viralizar, no ano passado. Apesar de ter afirmado que se livrou da escultura, ele ainda preservou o molde original, ou seja, a escultura ainda é facilmente reproduzível, caso ainda haja interessados no futuro. E aí, quer um desse no seu quarto? Não. De qualquer forma, em entrevista ao site The Japan Times, o artista disse que, até aquele momento, ninguém havia demonstrado interesse em adquirir uma réplica. Deixando claro, é importante destacar que Keisuke Aizu sempre negou qualquer envolvimento na propagação deste fenômeno pela internet. E deixando claro também que o desafio da Momo na prática nunca existiu. Foi feito um grande alarde sobre esse assunto durante o ano de 2018. O assunto que virou alvo de diversas matérias, reportagens e vídeos de youtubers de diversos tipos, tanto desmitificando quanto alimentando ainda mais esse boato. Momo no YouTube Kids? Aparentemente toda essa história teria começado através de um alerta, publicado em uma página chamada Love, e desse nome eu não vou conseguir pronunciar, no Facebook no dia 17 de fevereiro de 2019.
Esse tal alerta teria sido enviado para a página por um morador ou moradora, pai ou mãe, não se sabe, pois ele não quis se identificar. Não encontramos o texto na página do Facebook, provavelmente porque foi apagado, porém, encontramos capturas de tela disponibilizadas publicamente na internet. Essa pessoa que enviou o relato, ou seja, uma evidência puramente anedótica, alegou que a professora de uma escola local onde o filho estudava havia chamado sua atenção, porque o filho havia feito 3 crianças chorarem ao dizer para elas que a Momô iria visitá-la nos seus quartos à noite e iria matá-las. Que coisa, não? Ao conversar com o filho, essa pessoa teria descoberto que algumas crianças teriam o incentivado a procurar pelo termo Momô Challenge. Essa pessoa resolveu pesquisar e encontrou o tal desafio, que nós já sabemos que nunca existiu. Consistia em crianças enviando mensagens para o número e falando com um personagem chamado Momô. Esse personagem diria para eles se machucarem, algo que poderia levar ao suicídio devido ao roubo de informações pessoais da criança. A pessoa também disse que o filho assistiu a um vídeo da personagem Momô, que mandava ela dizer para todo mundo temer a Momô, ou então ela o mataria durante o sono. Em nenhum momento essa pessoa disse que o vídeo estava publicado no YouTube, ou incluiu qualquer link ou captura de telas para provar o que estava dizendo. É simplesmente um relato aleatório em uma página que possui atualmente cerca de 500 seguidores. Porém, isso foi o suficiente para a questionável mídia britânica. Não sei porque isso também tem uma certa semelhança com a mídia brasileira. Ei, lasqueira. Entre os dias 17 e 19 de fevereiro, praticamente ninguém estava se importando com a Momô. Porém, isso começou a mudar a partir de uma notícia divulgada pelo site do jornal The Manchester Evening News, no dia 20 de fevereiro. O site simplesmente disseminou um mero relato, como se fosse algo que realmente tivesse acontecido, sem sequer verificar a autenticidade do relato. Algo extremamente grave se tratando de jornalismo, porém, comum entre diversos veículos de comunicação no Reino Unido. E não sei por que também aqui no Brasil, né? Aqui deixa a desejar, né? E pra quem acha que eu tô mentindo que no Brasil não é assim, é só lembrar da grávida de Taubaté, que tá aí pra provar. No dia seguinte começaram a surgir relatos semelhantes na mídia britânica. Sites de tabloides como The Sun e o Daily Stars começaram a reproduzir os relatos de pais, que diziam que seus filhos tinham sido aterrorizados pela Momô, porém sem apresentar nenhuma prova sobre o assunto. Apesar dos relatos serem diferentes, eles possuíam o mesmo padrão. Um pai ou uma mãe que alegavam que seu filho viu a Momô em um vídeo no YouTube, ou que um número do WhatsApp com a imagem da Momô mandou mensagem para ele. Esses pais definiam a situação como um jogo ou um desafio que iniciavam seus filhos a cometerem atos violentos e até a se filmarem enquanto os realizavam. No entanto, nem os relatos propagados pelas redes sociais, nem as próprias notícias de sites de jornais forneciam qualquer link ou evidência concreta de que o conteúdo tivesse sido publicado no YouTube. No dia 22 de fevereiro, o assunto ganhou a mídia impressa, e no dia 24 de fevereiro fecharam com chave de ouro toda essa história. Sem qualquer evidência ou prova concreta do que estava ocorrendo, a PSNI, Serviço de Polícia da Irlanda do Norte, emitiu um alerta sobre esse assunto em sua página oficial no Facebook. Basicamente, era um alerta direcionado aos pais sobre os perigos que as crianças poderiam estar expostas. Segundo o site do jornal, eu não vou ler esse nome, um porta-voz da polícia chegou a dizer que o tal desafio estava tendo como principal alvo as crianças da Irlanda do Norte, embora não houvesse um único caso sequer denunciado por parte dos pais ou boletim de ocorrência registrado diretamente na polícia. No comunicado, a polícia chegou a dizer que nosso conselho, como sempre, é supervisionar os jogos que seus filhos jogam e ser extremamente consciente dos vídeos que eles estão assistindo no YouTube. Porém, foi justamente esse comunicado que piorou a situação, pois as buscas por esse assunto aumentaram, ressurgindo o fenômeno Momô. Um dos poucos veículos que tentaram apagar a lambança que essas notícias causaram foi o The Guardian. Eles fizeram questão de ressaltar a posição de instituições de caridade, assim como a Samaritanos e a NSPCC, Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade às Crianças. Essas instituições descartaram os relatos viralizados nas redes sociais, uma vez que não havia nenhuma evidência de que o inexistente desafio da Momô tivesse causado qualquer dano físico em crianças e adolescentes. A bagunça propagada pela mídia, no entanto, poderia estar colocando pessoas vulneráveis em risco, encorajando-as a pensar em automutilação. Entre os dias 27 e 28 de fevereiro, o YouTube comentou sobre toda essa bagunça promovida pela mídia. Eis um trecho da resposta que eles deram. Muitos de vocês compartilharam suas preocupações conosco nos últimos dias sobre o desafio da Momô. Prestamos muita atenção a esses relatos. Depois de uma análise, não vimos nenhuma evidência recente de vídeos promovendo o desafio da Momô no YouTube. Vídeos incentivando desafios prejudiciais e perigosos são claramente contra as nossas políticas, incluindo o desafio da Momô. Apesar dos relatos da imprensa sobre o desafio, não temos links recentes sinalizados ou compartilhados conosco do YouTube, que violam nossas diretrizes da comunidade. É importante notar que permitimos que os criadores discutam e denunciem ou eduquem as pessoas sobre o desafio do personagem Momô no YouTube. Vimos capturas de tela de vídeos e miniaturas com esse personagem neles.
Para deixar claro, não é contra nossas políticas incluir a imagem da personagem Momô no YouTube. Dito isto, esta imagem não é permitida no aplicativo YouTube Kids, e estamos implementando garantias para exclusão do conteúdo no YouTube Kids. No dia 1º de março, diversos sites de notícias anunciaram que o YouTube passou a desmonetizar todo e qualquer vídeo relacionado ao desafio da Momô. Esse foi um verdadeiro banho de água fria em todos aqueles que pensavam que conseguiriam lucrar de maneira predatória em cima de vidas inocentes. A viralização da história no Brasil. A divulgação de toda essa história no Brasil foi relativamente tímida até a segunda quinzena de março. Foi somente a partir da publicação de uma matéria no site da revista Crescer, da editora Globo, no dia 15 de março de 2019, que o assunto começou realmente a viralizar nas redes sociais. Intitulado originalmente como Momô aparece em vídeos de slime do YouTube Kids e ensina as crianças a se suicidarem, e posteriormente editada para Momô aparece em vídeo de slime do YouTube Kids e ensina as crianças a se suicidarem, diz mãe. No dia 18 de março, a matéria se tornou alvo de questionamentos. No texto foi mencionado que uma mãe, moradora de Campinas, no interior de São Paulo, teria recebido tal vídeo hipnótico da Momô por meio de um grupo do WhatsApp da família do marido. Assim sendo, o marido teria proposto uma conversa com a filha do casal, de apenas 8 anos de idade. Mais tarde, quando o casal sentou para conversar com a filha, teria vindo a grande surpresa. Bianca já teria assistido o vídeo cerca de 3 vezes e teria ficado muito assustada e amedrontada com o que ela viu. Eles explicam para a menina que tudo era mentira, que a Momô jamais apareceria para ela, basicamente isso. Porém, essa matéria novamente falha exatamente no mesmo ponto das anteriores. Tá ficando cansativo, hein? Eis os motivos. A mãe recebeu o vídeo hipnótico da Momô através de um grupo do WhatsApp, porém, tudo indica que ela não viu absolutamente nada através do YouTube ou pelo aplicativo YouTube Kids. A filha alegou ter visto o vídeo cerca de 3 vezes, porém, onde ela viu esse vídeo? No WhatsApp? No Facebook? No Twitter? No YouTube? No YouTube Kids? O vídeo estava inserido dentro de outro? Em qual canal? Qual era o nome do vídeo? Existe algum link verificável que ficou salvo no histórico? A matéria é repleta de capturas de tela do vídeo hipnótico da Momô, porém, nos créditos aparece apenas reprodução do YouTube. De qual canal e vídeos as imagens foram extraídas, uma vez que o YouTube apertou consideravelmente o cerco contra vídeos sobre a Momô. Infelizmente, não temos as respostas para esses questionamentos. De qualquer forma, é bom deixar claro que em algum momento estamos dizendo que a família ou a revista esteja mentindo. O que estamos dizendo é que seria muito interessante que tais respostas viessem à tona para esclarecer os fatos. No dia 18 de março, a revista Crescer publicou uma nova matéria sobre esse assunto. Dessa vez, foi alegando que na própria postagem que divulgaram a matéria no Facebook, centenas de leitores relataram que seus filhos também tiveram acesso a vídeos assustadores, que teriam aparecido em meio a conteúdos inocentes do aplicativo YouTube Kids. Porém, ao acessar os comentários e dar uma olhada em uma boa parte deles, não vimos um único link que contivesse tais vídeos disponíveis pelo aplicativo YouTube Kids. Infelizmente, inúmeras pessoas acabam replicando tais discursos por meio de viés de confirmação, sem ter uma única prova sobre o ocorrido. A revista Crescer chegou a conversar por telefone com Cauã Tarborda, gerente de comunicação do YouTube na América Latina, para entender o que a empresa tinha a dizer aos pais sobre o assunto. O porta-voz garantiu que os filtros que se aplicam ao YouTube Kids jamais deixariam passar um conteúdo desse tipo. Além da análise automática, que existe também no YouTube convencional, no YouTube Kids contamos com a curadoria humana, feita por mais de 10 mil pessoas. Elas basicamente pegam o conteúdo que está disponível no YouTube e filtram os conteúdos infantis, certificando-se que de fato são adequados para este público. Só então o conteúdo fica disponível para o YouTube Kids, disse Cauã. O gerente de comunicação também afirmou que o conteúdo do YouTube Kids não é passível de ser burlado ou hackeado. Para que um hacker ou qualquer pessoa mal intencionada possa fazer uma alteração grave dessas nos vídeos existentes, seria necessário que ela retirasse o vídeo do ar e fizesse novamente o upload no aplicativo. Mas ainda assim ele seria barrado, completou. Gostaria de expor que no dia 2 de março, a jornalista portuguesa Sofia Venâncio, que trabalha para a revista digital Mag, ou MAGG, não sei se qual dos dois está certo, fez um teste e passou uma tarde inteira à procura da Momô no YouTube e no YouTube Kids. Resultado, ela não encontrou absolutamente nada. What? Tanto no YouTube convencional quanto no YouTube Kids. De qualquer forma, Sofia, você não está sozinha. Assim como ela, nós do canal Estudo dos Desbravadores procuramos e também não encontramos nada. O que deu a explicar também, e também porque eu fiquei doente, né? Eu fiquei ruim, eu não conseguia gravar. Aí por isso que demorou também pra sair o vídeo. Mas foi, eu fiquei doente, aí aproveitei, tô fazendo nada. Bora procurar, bora rodar aqui no YouTube. Não encontramos também nada. Nós pesquisamos e também não encontramos qualquer vídeo malicioso através do aplicativo YouTube Kids. Conclusão, até o exato momento da postagem desse vídeo, podemos dizer que esse suposto retorno do fenômeno Momô é falso.
não encontramos qualquer evidência concreta de que as alegações sejam verdadeiras, ou seja, de que realmente existiram vídeos infantis alterados, publicados e acessados através do aplicativo YouTube Kids, que contivessem vídeos maliciosos da Momo orientando as crianças a se suicidarem. A prática predatória de boa parte da mídia em querer lucrar com esse assunto, sem verificar devidamente cada caso, tem boa culpa desse boato ter espalhado. Que por sua vez expôs milhões de crianças ao redor do mundo a talvez se interessarem por esse tipo de conteúdo e irem atrás de tais vídeos, porque tornar algo polêmico é a mesma coisa de atiçar a curiosidade humana. Os boatos se espalharam também através dos grupos de WhatsApp, através das benditas correntes, e os adultos e pais, mesmo que bem intencionados, ajudaram a espalhar o boato por não pesquisarem o assunto. Por fim, é importante ressaltar que, independente de ser falso ou não, é necessário que os pais acompanhem de perto o que seus filhos fazem na internet e também parem de fazer parte dessa histeria coletiva, que não colabora em nada para estancar os perigos das redes sociais. Não é possível que os pais joguem a responsabilidade da criação dos seus filhos no fogo ao se apoiarem na reação inflamada de algumas pessoas que surgem grupos e páginas na internet. É preciso parar, sentar, ter conversas sinceras, educar e ter um acompanhamento constante. Um filho que tem os pais como melhores amigos vão contar tudo de errado que eles veem, na escola, com os amiguinhos, na internet, na TV. Se vocês forem melhores amigos de seus filhos, eles vão contar tudo pra vocês. Parem de tentar ocupar o tempo das crianças com celulares, com tablets, computadores, etc. Brinque e converse com seu filho, saia e se divirta. Sinceramente, é hora dos pais pararem de olhar pra tela dos próprios celulares e agirem simplesmente como pais. Tapa na cara da sociedade! E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Muito legal, né? Não esqueça de curtir, comentar e assinar o canal Maranata e até nosso próximo vídeo.